Como voltar a congregar? Como encontrar uma igreja nova depois do abuso sofrido? Sofreu abuso na mão de um lobo, num sistema abusivo. Tem algumas questões que aparecem de cara. Alguns desistem de congregar e colocam a culpa no CNPJ, no templo, no sistema religioso, na religiosidade e em coisas sempre assim que não são pessoas. Coisas que não respondem por si mesmo. Eu sempre atribuo a culpa em pessoas. Quem cometeu abuso foi uma pessoa ou um grupo de pessoas. Não foi um CNPJ, o CNPJ não faz nada. Então, o problema não é um templo não faz nada. Quem faz são pessoas, pessoas que são abusivas, pessoas que são boas, pessoas que provocam as coisas. A outra questão é quando você vai encontrar uma nova igreja para você congregar, você corre o risco de encontrar uma outra bem parecida com a que você estava. Já viu pessoas que têm relacionamentos repetitivos de abuso? Elas saem de um relacionamento para o outro e todos os relacionamentos são parecidos e abusivos. Aí tem o ditado popular que diz: tem dedo podre para relacionamento, só encontra gente ruim para se relacionar. E isso acontece porque tanto o padrão de escolha dela, o que ela está buscando, encontra naquele tipo de pessoa, e também o que ela atrai, a personalidade dela, o jeito dela de ser, favorece ao abusador. Uma pessoa muito empática, uma pessoa que se preocupa com a outra. O abusador, quando percebe isso, ele se faz de vítima e pronto, ele já ganhou esse padrão de personalidade. A pessoa vai querer cuidar dele, vai querer cuidar dela. Então, o problema de a pessoa ficar sem congregar, por não encontrar, né? Eu estou dizendo aqui o caso da pessoa ficar sem congregar porque atribuiu à instituição o problema. E outro é que a pessoa encontra outra igreja local e lá também é dirigida por um outro lobo, o padrão parecido. O que ocorre no abuso? Quem provoca o abuso? Personalidades de líderes que são abusivos. Digamos que a doutrina da igreja seja uma doutrina maravilhosa, mas tem um figurão lá que ele é abusivo, a personalidade dele é narcisista, ou um psicopata, ou algo parecido, ou ele tenha traços dessas personalidades, ele vai ser um abusador. Ele vai abusar financeiramente do tempo, do emocional, vai usar as pessoas. Então, primeira coisa é a personalidade. A segunda coisa é a doutrina, o sistema daquela igreja, daquela denominação, ele favorece para isso. Então, ela tem um sistema de como organizar a igreja que é em si abusivo. Então, ele é um sistema controlador, um sistema que obriga as pessoas a prestarem conta, que obriga as pessoas a pedirem permissão. Nada bíblico, tudo ali está dentro da tal visão, da chamada visão. Então, o sistema e uma pessoa que tem a personalidade abusiva, esses dois são a bomba atômica do abuso religioso. Ainda assim, como eu disse, um documento, que é um CNPJ, ou um templo, um local para congregar, para juntar os irmãos, esse não é o problema. O problema foi o abusador, o problema foi a doutrina desse lugar, que costuma ser chamado de igreja, mas é um sistema de seita. A seita que tem esse perfil que eu descrevi. Agora, como é que eu vou encontrar uma igreja nova? Você não pode desistir de congregar. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, não fazer como muitos que deixam de congregar. Nós temos que congregar, estar no meio dos irmãos, se sentar à mesa participando da ceia, louvar a Deus, investir na obra de Deus, ser usado ali nos ministérios, se colocar para o crescimento das atividades da igreja, na ação social, em todas essas coisas. Até porque, se você teve aquela experiência ruim, você precisa ter essa experiência boa, é parte da cura que vai acontecer em você. Você ter uma experiência de igreja saudável vai limpar todo aquele mal que fez em você. É parte dessa limpeza, é importante para você estar ali sempre ouvindo a palavra de Deus, compartilhando com os irmãos, deixando ser usado pelos seus dons, com seus dons, seu ministério, para edificar a vida dos irmãos. Isso é muito importante. Então você tem que ser agora criterioso. Então, o que você levou da sua experiência do abuso que sofreu? No meio da superação, você foi aprendendo e você agora é experiente e você já tem que ter alguns anticorpos, saber identificar um discurso de um líder abusivo. Isso já vai fazer com que você bloqueie esse tipo de pessoa. Então, você vai identificar o lobo e vai sair dali. Isso é um ponto importante. Como você conheceu um perfil antes, você não vai se deixar seduzir novamente por esse mesmo perfil. Então, você está levando esse aprendizado. Outra coisa que você precisa é de uma igreja que seja bíblica.
preste atenção na mensagem, se a mensagem é bíblica, se ela é assim, o cara pega a Bíblia, tira uma referenciazinha e depois ele vai divagando sobre empreendedorismo, sobre te motivar, algo psicológico, coisas que são até boas, mas que não são bíblicas, não só na pregação. A gestão da igreja seja uma gestão bíblica, a forma como os irmãos lidam um com o outro de uma forma saudável, livre, e você tem que ser criterioso nessas coisas. Perceba se a igreja ela tem atividade de evangelismo, de missões, dependendo do tamanho, vai tomar uma proporção ou outra, de ação social. Esse é o beabá da igreja. E não só, a gente tem um ministériozinho de meia dúzia de pessoas e eles fazem e não envolvem ninguém. Não, é algo que faz parte do cotidiano da igreja, faz parte do espírito da igreja, do fôlego da igreja fazer atividades como essa. Então, ensino bíblico muito importante, proximidade com o pastor. É um pastor que vai ter proximidade com você, que vai poder te atender, te dar atenção, pastor ou a pastora. Eles vão poder te dar atenção, isso daí é um ponto importante também. Agora, você tiver um pastor que nunca vai saber seu nome. Agora, outro ponto importante. Se o ambiente da igreja ele é um ambiente empresarial ou ele é um ambiente eclesiástico mesmo. Se ele é um ambiente ali de fomento da fé, de comunidade de fé, uma coisa mais tranquila, ou ele é um ambiente empresarial, ou ele é um ambiente de show, ou ele é um ambiente de muito marketing, é voltado para essa parte empresarial, ou ele é um ambiente onde você consegue congregar bem com os irmãos, você se sente numa igreja, num culto de verdade. Isso são coisas importantes. Busque outros critérios, busque referências na igreja antiga, antes do neopentecostalismo estourar no Brasil com tanta força. Busque as referências atuais que são importantes. Eu sei que existem irmãos que estão em cidades que eles não conseguem encontrar uma boa igreja para congregar. Aí tem alguns pontos. Hoje a gente tem a internet, que você pode ter acesso a pregações, a cultos online. Isso vai te dar uma amenizada. Não substitui você conviver com os irmãos. Mas é algo que vai dar um alívio. E outra é que esse local onde você está vira um ponto missionário para se desenvolver um trabalho cristão aí. Talvez seja um momento de você ter contato com pastores distantes, bons pastores, para poder investir numa obra missionária aí na sua região. Você tem que buscar uma igreja, enquanto isso não acontece, uma igreja o mínimo possível que você consiga visitar, participar do culto. Talvez, dependendo do jeito da igreja, você não vai se envolver tanto, mas você vai conseguir participar da ceia. Tem umas que são impossíveis, né? E esses critérios são importantes. Não repita a história, não se coloque em situação de abuso novamente, não se deixe iludir facilmente, seja rigoroso assim na escolha, seja uma pessoa que é bíblica, né? Seja uma pessoa que busca referência bíblica nesse encontro da igreja. Talvez você não vai encontrar em mega church, um mega templo. Pode ser até que aconteça, mas você talvez não encontre nesse mega templo, mas em igrejas menores. Esteja aberto a isso, converse com os pastores, com os irmãos, mas não desanime de congregar. Não deixe o lobo roubar isso de você, esse trauma ficar firme aí em você. Vamos superar essa situação. Você vai ter alguma igreja aí, peça ao Senhor, você vai ter alguma igreja aí que você vai conseguir congregar bem com a sua família. E se nós queremos construir uma boa igreja para congregarmos e nossos filhos crescerem, talvez seja um momento de nós mesmos fazermos algo a respeito, da gente contribuir para o crescimento de uma igreja menor, de uma igreja que está iniciando, de se associar a pastores, a irmãos que estejam dispostos a isso, porque se há uma crise nisso, então a gente tem que fazer parte da solução também. Em cidades maiores, as pessoas têm muita coisa sendo ofertada e parece ter uma concorrência de mercado. Foge, como eu disse, das coisas que são mais empresariais, que as igrejas pertencem a donos, mas vá para lugares onde existe ali uma irmandade, existe uma comunhão, existe um relacionamento de afinidade entre os irmãos, uma coisa mais raiz assim nesse sentido, tá bom? Deus te abençoe, não desista de congregar, ainda que todas essas coisas tenham acontecido. Existem as boas igrejas. Eu tô lembrando aqui que há um tempo atrás, não sei se ainda é recorrente, as mães diziam para as filhas: nenhum homem presta, abre o olho com os homens, não acredita em homens, não confia em homens, porque pela experiência que elas tiveram de um casamento que foi ruim, chegou ao divórcio,
elas generalizam. E às vezes a menina cresce com esse pensamento de um homem violento, adúltero, enganador, mas não é isso. Tem que ser criterioso. Existem muitos homens bons, muitas mulheres boas, muitas pessoas boas para se relacionar, assim como aos pastores, os irmãos e ambientes de igreja agradáveis para você. Sendo assim, busque um perfil de igreja que seja bíblica. Deus te abençoe muito.